Quero convidar você, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Você deve ter recebido no início o nosso esboço, o esboço da mensagem de hoje. Você tem a sua Bíblia também aí. Acompanhe na sua Bíblia. Se você desejar, e faça como a maioria dos irmãos, há uma caneta aí perto, tudo para que você faça as anotações e leve para a sua casa essa mensagem, não só guardada no coração, mas também para você recordar ali com a sua família, lembrar e talvez até estudar novamente tudo aquilo que vamos aprender aqui hoje. Nós acreditamos muito na importância de guardar a palavra no coração. Portanto, nós como igreja damos a você tudo aquilo que a gente pode, todas as nossas ferramentas, para que você use tudo isso para guardar a palavra no coração. A palavra está na Bíblia, a palavra está aqui à frente, na projeção, a palavra está no esboço, tudo para que você leve a palavra no seu coração. Vamos para o texto, Atos capítulo 5. Queremos louvar a Deus por todos os nossos visitantes. Se você está aqui hoje nos visitando, está aqui pela primeira vez, nós queremos no final dessa celebração, ali atrás, quando você estiver saindo, antes de sair à sua esquerda, os nossos voluntários vão estar entregando ali uma lembrança nossa. Nós queremos dar um abraço em você, queremos também nos comprometer em orar pela sua vida. Então passe ali, leve essa lembrança nossa, um presente da Renovada para você. Seja muito bem-vindo na nossa casa. Nós paramos no versículo 11, na semana passada, agora vamos para o versículo número 12, vamos até o versículo 16. Assim diz as Escrituras: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu quero hoje ministrar nesse texto com esse tema, iluminados, o tema que nós colocamos para a mensagem de hoje, iluminados. Quero, antes de começar, orar com vocês. Eu peço que você feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós clamamos, Pai, para que o Senhor tenha, ó Deus, mais uma vez, para que o Senhor venha e fale ao nosso coração. Nós estamos, ó Pai, precisando mais uma vez de uma porção da Tua palavra, da compreensão dessa palavra. Precisamos que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, e nos ilumine, traga clareza, que a gente possa compreender e aplicar essa palavra na onde realmente ela precisa ser aplicada. Que a vida de todos sejam aqui hoje edificados. Que haja realmente no nosso meio liberdade, Pai. Que o Senhor tenha liberdade. E que eu seja apenas um instrumento. Que não venha realmente nada de mim apenas, mas que o Senhor, através de mim, fale e abençoe cada vida aqui, Senhor. É a nossa oração, a minha oração e a dos meus irmãos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém
E amém. Você pode dizer graças a Deus. Glória a Deus por isso. Por um momento, eu gostaria que você tentasse se imaginar em uma rua muito escura, caminhando em uma noite de trevas. Tente se imaginar caminhando por uma rua muito escura, onde você não tem condição alguma de enxergar nada além daquilo que está muito perto de você. E de repente, você chega em uma esquina onde você encontra uma rua que, ao contrário da que você está toda iluminada. E aí você olha todos aqueles postes, um ao lado do outro, todos iluminando aquele caminho, e de repente você então vira a esquina e começa agora a caminhar para uma nova direção. Agora é diferente, as trevas ficaram para trás, e veja, e agora você está em um caminho diferente. A luz, a clareza, e aqueles postes todos iluminados, e você consegue agora enxergar um horizonte muito distante. Percebam, para toda a rua iluminada, os postes, eles estão ali. Eles foram um dia colocados ali e eles não foram mais tirados dali. Nenhum daqueles postes sai andando em direção à escuridão, mas eles iluminam exatamente o lugar que eles foram colocados. Nenhum daqueles postes precisa usar sequer uma palavra para iluminar e trazer luz para todas as pessoas que estão caminhando por aquela rua. E sem usar uma palavra, sem se mover, sem levantar uma de suas mãos, sem fazer absolutamente nada, exatamente onde eles foram colocados, eles são abastecidos com energia, e ali, naquele lugar onde foram plantados, eles cumprem a missão de iluminar. É exatamente isso que os apóstolos estavam vivendo aqui em Atos. Nós estamos acompanhando já essa jornada há praticamente 3 meses. Já foram mais de uma dezena de mensagens em Atos, e o que nós temos visto é exatamente isso. Veja, nós não estamos vendo os apóstolos correndo para lá e para cá em busca de trevas e de escuridão, mas nós estamos vendo pessoas se aproximando da luz. O Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles homens, desceu sobre a vida daquelas mulheres, e a vida dessas pessoas nunca mais foram as mesmas, e elas passam agora a se tornarem realmente algo atrativo. Não era algo que elas tinham por si só, mas era a presença de Deus na vida delas. O Espírito Santo, como uma corrente elétrica, abastecia, derramava do seu poder sobre a vida daqueles irmãos, e eles, exatamente aonde eles estavam, na cidade aonde eles estavam, Jerusalém, eles passam a iluminar, e as pessoas começam a ser atraídas para essas ruas, para esses becos, para esses lugares que outrora eram lugares escuros. A vida dessas pessoas eram vidas escuras, sem sentido, e agora elas encontram sentido, elas encontram a luz, percebem, na vida desses homens que foram iluminados um dia.
olhando para isso, e olhando para essa passagem, que faz muito sentido, eu separei alguns pensamentos e eu gostaria de dividir com vocês. Veja, eu separei pelo menos 4 pontos que eu julgo serem extremamente importantes e que essa passagem pode sim nos ensinar. Primeiro, o que nós vemos aqui é que quem carrega a presença não precisa de palco. Quem carrega a presença não precisa de palco. Veja o versículo 12, eu quero de forma expositiva olhar para cada um dos versículos que a gente leu no início. O versículo 12 diz assim, que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Vejam agora, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão, porque era, na verdade, a porta de entrada ao templo. Os irmãos que estão já nessa jornada em Atos com a gente, sabem que foi exatamente o lugar onde Pedro e João, naquele primeiro momento, quando eles estavam indo para o templo, encontraram aquele aleijado. Foi ali, no pórtico de Salomão, nessa porta de entrada. E foi exatamente ali que Pedro e João oraram por aquele coxo e ele simplesmente é curado. Pela primeira vez na vida, fica em pé e sai andando. E esse milagre foi um dos milagres mais extraordinários que aquelas pessoas tinham visto. Agora, aqui, novamente, o texto faz menção ao pórtico de Salomão. Eu pergunto, do que é que vale um templo sem a presença? Eu pergunto para vocês, do que valeria esse púlpito sem a presença de Deus? O que é que fica claro para nós aqui no livro de Atos? Que o pórtico de Salomão, ou seja, a porta do templo, se torna mais relevante do que o próprio templo. Do que é que vale o templo, se eu posso, e se eu tenho a presença de Deus no pórtico? Veja, os apóstolos, uma outra constatação, que eram aqui nesse momento, é importante a gente se localizar, porque hoje a gente olha, por exemplo, hoje a gente olha para o apóstolo Pedro, e a gente sabe realmente quem é o apóstolo Pedro. Veja, escreveu as epístolas, um homem de Deus, um escolhido de Deus. Para nós sabemos, mas para essas primeiras pessoas, todas essas pessoas ali de Jerusalém, quem era o apóstolo Pedro até então? Era um pescador iletrado, que não havia cultura, talvez com as unhas sujas, do limbo dos peixes. Agora veja, o apóstolo Pedro e outros apóstolos na mesma condição dele, homens improváveis, se tornam mais relevantes do que líderes religiosos. O pórtico se torna mais relevante do que o próprio templo. Homens improváveis se tornam mais relevantes do que líderes religiosos. Os sinais e as maravilhas que os apóstolos realizavam não dependia de uma posição que eles ocupavam lá no templo.
não dependia de um título, não dependia de uma estola sacerdotal, não dependia de um terno, de uma gravata, não dependia de uma posição ou de uma medalha, um diploma na parede, mas era simplesmente por causa daquilo que eles carregavam. E o que eles carregavam? A presença de Deus. E o que é que eles carregavam? E o que é que eles tinham? Eles estavam cheios da presença de Deus. Eram homens cheios do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, o que é que leva as pessoas a pensarem, o que é que leva algumas pessoas a pensarem que elas conseguem alguma coisa sem a presença? O que é que nos leva, muitas vezes, a crer que a gente pode sair e a gente pode sair fazendo o que a gente quer, do nosso jeito? Eu pergunto para você, o que é que leva as pessoas a acharem que podem sair assim, vivendo ou fazendo da vida o que elas querem, sem se preocupar com a presença? Que orgulho é esse da nossa parte? Como que a gente ousa, e muitas vezes ousamos sim, a achar que nós somos fortes o suficientes, capazes o suficientes, de sairmos assim como se Deus fosse apenas um adereço no nosso corpo. Olhe um pouco para mim aqui. Como é que você acha que você vai se sentir quando você estiver diante de Deus, lá no juízo final? Como que você acha? Você acha que você vai chegar diante do juízo, diante do trono de Deus, com o seu peito estufado, mostrando força, mostrando que você sabe da vida, que você conhece as coisas? Como é que você acha que vai valer todo o dinheiro que você conseguiu guardar, todos os bens que você conseguiu adquirir? Quanto você acha que vai valer todos os seus bens no dia em que você estiver ali, aos pés de Jesus? Onde a palavra diz que um dia todo joelho vai se dobrar, que você estiver ali, nos pés de Jesus. Eu pergunto para você, quanto você acha que vai valer tudo o que você guardou? Eu pergunto, a quem você vai recorrer? O nome de quem você vai lembrar para pedir ajuda o dia que você estiver ali, diante de Deus, e tiver que prestar conta de toda a sua vida? Meus irmãos, tem hora que nós esquecemos disso. Eu tenho a impressão que tem hora que nós, por um lapso de memória, nós esquecemos disso. Eu preciso lembrá-los de que a cor da sua pele, seja você mais clarinho, ou seja você mais escurinho, a cor da sua pele no dia do juízo não importa. Preciso lembrar também você que se você mora em uma casa, em um bairro famoso, que foi de uma família famosa, ou se você mora lá naquele bairro humilde, na casa mais simples daquele bairro, veja, a sua casa também, o seu endereço na terra, não importará no céu. A gente precisa lembrar disso. O seu sobrenome,
As pessoas que você conhece, e que você aqui na terra usava dizendo, olha, eu tenho um padrinho de nome. Não importa, o carro que você dirige também não importa. Não vai rodar no céu. Veja, irmãos, eu quero ver o que é que a gente vai fazer se um dia, que Deus nos livre disso, se nenhum dia nós estivermos ali diante de Jesus e nós ouvirmos dos lábios, da boca de Jesus, afasta-se de mim, porque eu não conheço você. O que a gente vai fazer? Eu quero ver aonde é que vai o nosso orgulho. Veja, o orgulho ele constrói palco, mas somente a presença do Espírito Santo constrói um altar. Eu falava com alguns irmãos esses dias sobre a diferença, por exemplo, de uma performance, de um movimento movido por uma boa performance, de um movimento movido pela presença do Espírito Santo. Muitos confundem isso. Muitos. E isso é um grande problema. Principalmente para nós que prezamos por aquilo que é certo, correto. É tão difícil a gente concorrer com esse tipo de performance. Deixa eu ensinar algo. Não é o lugar que define o púlpito, mas é o coração de quem ocupa o púlpito. É o coração daqueles que ocupam o púlpito. Não é o lugar. Quando há temor, o púlpito é um altar. Mas quando há vaidade, quando há performance, quando há interesse, o púlpito, ele deixa de ser um altar e ele passa a se tornar um palco. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui nesse texto. Percebe que a presença estava na vida daqueles homens, e não era ali a necessidade simplesmente, a relevância não estava mais em um prédio, que, por sua vez, estava espiritualmente vazio, e nós temos ali a porta do templo cheia, porque o coração daqueles que estavam na porta estavam cheios da presença de Deus. Quantos estão entendendo? Deixa eu te ensinar mais uma coisa. Tem circo por aí que é mais altar do que igreja. Porque se o palhaço que trabalha no circo for um homem honrado e cheio do Espírito Santo, o picadeiro se torna um altar. Agora há igrejas que o púlpito se torna um circo. Sabe por quê? Porque o pastor, ele tem boa performance. Boa performance. Ele sabe usar o microfone. As pessoas que estão cantando sabem conduzir a igreja. E é aí que está o problema. As pessoas, na verdade, elas confundem e elas são movidas por uma performance. Mas a grande diferença é que um picadeiro, e percebe? O que transforma um palco, o púlpito em um picadeiro, não é o lugar,
Porque o circo pode ser um púlpito, e o púlpito pode ser um picadeiro. Depende do coração de quem está ocupando ele. E aí eu digo para você, sabe qual é o problema? E a diferença é que boa performance não transforma vidas. A gente sai de uma apresentação bonita com o coração alegre. A gente sai dizendo como foi bonita aquela performance, como cantamos bonito, como ouvimos, como o pastor foi bem hoje. Mas percebe, o que transforma vida é o Espírito Santo. Não é a boa performance. E aí a gente começa então a mergulhar nesse texto, porque aí a gente começa então a ser confrontado e dizendo da importância de nós sermos cheios de Deus. Nós tivemos o caso de Barnabé, que entrega a oferta e é honrado. E nós tivemos o caso de Ananias e Safira, que entrega a oferta e são mortos. Consegue entender a importância de nós sermos e estarmos cheios da presença de Deus? A maior bênção não é o que você tem, a maior bênção é aquilo que você carrega, é quem você carrega. Seja um homem que carrega a presença de Deus, seja uma mulher que carrega a presença de Deus. E você vai transformar a mesa da sua casa em um púlpito, em um altar. E você vai transformar a mesa lá na sua sala, lá onde você trabalha, em um altar. E você vai transformar ali a porta, o lugar, a rua, onde você estiver, em um altar do Senhor. Mas não por uma posição, mas porque você carrega algo que as pessoas precisam, a presença de Deus. Segundo pensamento, quando a santidade se levanta, a hipocrisia não permanece. Eu vou esperar você anotar, porque eu queria tanto que você olhasse aqui. Veja, não fica bravo comigo, isso não é indireto para ninguém, pode ter certeza disso. É apenas uma ilustração para te fazer pensar. Numa festa de casamento, olhe para mim, numa festa de casamento, a gente conhece o coração dos convidados no momento em que os irmãos da gravata se levantam. Você quer conhecer o coração dos convidados? No momento em que a gravata se levanta, você conhece quem está ali. Não fica bravo, não estou dando indireta para ninguém, tá? Agora responda aí, só você, para você mesmo. Quando a gravata se levanta, você tem vontade de correr? Sim ou não? Ainda bem que tem gente sincera. Tirando os irmãos que foram sinceros aqui, quando a gravata se levanta, os miseráveis correm. Olha o versículo 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. O que o texto está dizendo? Que o conceito dos apóstolos estava crescendo, estava altíssimo. A maioria das pessoas olhavam para os apóstolos e viam algo diferente. Viam a presença de Deus. A maioria das pessoas queriam estar perto daqueles homens iluminados. Agora, o texto está dizendo que existia um grupo que não queria se juntar a eles.
E vai ser sempre assim. Pessoas vão se retirar quando você se levantar. Vai ser sempre assim. Sempre vai ter um grupo que não vai querer assumir responsabilidades. Sempre vai haver um grupo que não vai estar disposto a mudar de vida. Sempre vai ter um grupo que vai preferir andar em uma rua escura do que se sujeitar a andar em uma rua iluminada por você. Sempre vai ter um grupo que vai achar, julgar, saber já o suficiente e que não vai achar que você ou eu tenho algo para ensinar. Sempre vai ter um grupo assim, que não vai se juntar. Como pastor, eu já vivi essa experiência, e eu vou ser sincero, eu gosto, quando eu chego em um lugar, para orar ou para dar uma palavra, e eu percebo que pessoas se levantam e saem. Sabe por que eu gosto? Porque eu sei, nesse momento, exatamente as pessoas que precisam das minhas orações. Quanto mais escuro for o quarto, e mais tempo as pessoas permanecerem nas trevas, mais difícil será suportarem a luz. Consegue entender? É difícil. Era difícil para aquelas pessoas que estavam ali. Como é que elas iam se juntar aos apóstolos? Como é que elas iam se juntar àquelas pessoas que haviam sido iluminadas, sendo que elas tinham passado a vida toda nas trevas? Quando você fica dentro de um quarto por muito tempo, com a luz apagada, e chega alguém e acende a luz, o brilho, o quarto claro vai o quê? Vai incomodar os seus olhos. E aqui a gente pode usar essa palavra, aplicar isso, porque se os morcegos, eles não se afugentam quando você chega, pode estar faltando luz em você. Se a sua presença, meu irmão, se a sua presença não fizer com que os seus amigos deixem de zombar de Deus com piadas, eu diria, extremamente sujas, se eles não deixam e não cessam de zombar da cara de Deus quando você está presente, é porque está faltando luz em você. Se na sua presença o seu patrão ou alguém que trabalha com você não tem vergonha na cara de fazer coisas ilícitas, se mesmo com a sua presença o seu patrão ou alguém que trabalha com você não tem vergonha e fica ali e faz coisas ilícitas, se fazem na tua presença, é porque está faltando luz em você. Está faltando luz em você. Aqueles apóstolos estavam tão iluminados que aqueles que não queriam a luz se afastavam, não queriam, não se achegavam. E é exatamente isso, meu irmão. Nós precisamos ser o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós precisamos brilhar, nós somos chamados realmente para ser luz. Agora, se você chega ao ponto de morcegos não se afugentarem com a sua presença, é porque está algo acontecendo na sua vida que não está certo. Tem alguma coisa errada com você.
alguma coisa errada. Ponto número 3. Quando a igreja se move, os milagres acompanham. Nós temos aprendido em Atos, a igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Nós temos aprendido isso. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava em um templo, em um edifício, em um prédio. Mas no Novo Testamento, nós somos o templo, nós somos o prédio, o edifício, nós somos a casa, o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo está dizendo, vocês são o santuário, vocês são a casa de Deus. Eu canso de mandar mensagens, e em todas as minhas mensagens, quando vou dizer aonde é o evento, eu digo, olha, é no prédio da igreja. Porque a igreja não é o prédio. O prédio é o lugar que a igreja vai se reunir. É o prédio da igreja, mas igreja somos nós. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. Nós somos o santuário. Nós somos o templo de Deus. É o que está dito aí pelo apóstolo Paulo. Agora veja Atos capítulo 5, voltando para o texto de hoje. Veja, a igreja nesse momento não tinha construído nenhum templo. Aliás, o primeiro templo que foi construído, o primeiro prédio que foi construído para a igreja, foi somente em 300 depois de Cristo. Nós nem chegamos em 100 depois de Cristo, quando Constantino resolve construir o primeiro templo, o imperador. Mas até então não havia templo. Olha o que diz o texto. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Homens que carregavam a presença de Deus, estavam nas ruas, e as ruas se transformavam em ruas de oração. Homens que carregavam a presença de Deus, que transformavam as esquinas em altares. Olha que incrível, as calçadas em púlpito, as esquinas em altares, as ruas em salas de orações. É exatamente isso, irmãos. Nós somos o povo que busca realmente viver essa experiência. Nós não somos o povo que vai correndo atrás de milagres, mas nós somos o povo que os milagres nos acompanham por onde quer que a gente vá. O milagre não está em um endereço, o milagre está onde nós estamos. Sabe por quê? Porque depende de quem nós carregamos. Esse lugar se torna um lugar de milagres se nós ocupamos esse lugar com pessoas que carregam a presença de Deus. Agora, a sua casa, a sala da sua casa pode se tornar em uma sala de milagres. Os milagres vão nos acompanhar. Dependendo de quem nós carregamos, os milagres nos acompanham. Como eu creio nessa palavra. Eu quero convidar você, antes de lermos, veja, vamos ler Marcos 16, 18, mas eu quero convidar você, por favor, solte um pouquinho a sua caneta e abra assim as suas mãos, assim. Abra suas mãos, abra suas mãos.
Veja o que Jesus está dizendo. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Amém, meu irmão? Eu vou ler novamente. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Feche as suas mãos. Em nome de Jesus, os milagres vão te acompanhar para a sua casa, para o seu trabalho, por onde você for, aonde você colocar a palma das suas mãos, os milagres acontecerão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia! É a palavra de Deus, meus irmãos. Esses irmãos aqui em Atos viveram isso. Nós não precisamos correr para um lugar. Nós já fomos iluminados. Quem corria para o pórtico eram aqueles que estavam em trevas. Quando viam os iluminados, corriam para lá. Nós não somos aqueles que ficamos buscando aquele que é mais iluminado do que a gente. Até quando você vai ficar mendigando o pão, sendo que Deus tem para você uma mesa preparada, farta? Até quando você vai ficar correndo atrás de oração, sendo que Deus quer te levantar como um homem e uma mulher de oração? Até quando você vai ficar correndo atrás de pessoas para colocar sua cabeça debaixo da mão delas, sendo que a sua mão é um instrumento de milagres? Até quando? Até quando? É muito fácil, como é cômodo a gente depender dos outros, do que pagarmos o preço, do que assumirmos a responsabilidade. Até quando? Essa palavra de Deus é para a sua vida. Olha a palavra que Deus disse para Josué, num momento onde ele estava tentando se esquivar de uma responsabilidade. Deus disse assim para Josué: Josué, não fui eu que te ordenei, Josué. Então, seja forte, seja corajoso, Josué. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, o Espírito Santo está com você. Você carrega a presença. Aonde você colocar as suas mãos, em nome de Jesus, as pessoas serão curadas. Curadas. E eu encerro com o quarto ponto. A sua sombra sempre revela a sua fonte. A sua sombra sempre revela a sua fonte. Eu pergunto para você, qual é a sua fonte? Qual é a sua fonte, meu irmão? A sua sombra sempre vai dizer a verdade sobre você. A sua sombra sempre vai dizer a verdade. Versículo 15 agora. Nós já lemos, eu quero ler novamente o 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava nas camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Eu sempre achei essa palavra incrível. A primeira vez que eu li isso, a primeira vez que eu vi alguém pregando sobre a sombra de Pedro, eu me maravilhei, eu fiquei extasiado.
Eu sempre achei incrível essa passagem. Eu perguntava, como é que a sombra de alguém curava? Curava. Veja, Pedro, ele estava tão cheio da presença de Deus, que a presença dele transformava pessoas. A gente olha para esse texto e a gente quer encontrar alguma coisa mística aqui. A gente quer passar a acreditar mesmo que era uma sombra que curava. E na verdade, a sombra de Pedro era só um símbolo, era só uma prova silenciosa de que a luz de Jesus estava com ele. Sabe por que curava? Porque a fonte era uma fonte de vida. Porque existem pessoas que, se você ficar na sombra dela, você morre. Por quê? Porque a fonte é uma fonte de morte. Então saia da sombra de pessoas que te puxam para baixo. A fonte errada é o que determina. Não é a sombra, é a fonte. Deus, através do salmista, ele diz que nós devemos permanecer à sombra do Onipotente. Ali nós temos descanso. Agora fique você na sombra de alguém que está se alimentando de uma fonte errada. As pessoas queriam estar perto de Pedro. Pedro era alguém que passava confiança. A presença de Pedro fazia bem para as pessoas que estavam perto. Ele marcava, olha isso, irmãos, positivamente a vida das pessoas que ele passava. Eu fico perguntando, como é que se sentem as pessoas que ficam na minha sombra? Eu me pergunto, o que as pessoas dizem de mim quando eu saio da sala? Como é que as pessoas, elas se sentem quando elas estão perto de mim? Eu peço a Deus que as pessoas também sejam curadas quando estiverem na minha sombra. Eu peço a Deus que casais encontrem nos meus testemunhos, nos meus conselhos, um caminho de luz que levem eles realmente para um casamento saudável. Eu peço a Deus que casais, quando ouvirem os meus conselhos, consigam caminhar em direção a um casamento saudável. Eu peço a Deus que pais, quando estiverem comigo, ouçam testemunhos, experiências que levem realmente eles a conduzir seus filhos de forma que esses realmente sejam homens e mulheres valorosos. Eu peço a Deus que jovens e adolescentes, quando ouvirem os meus testemunhos, também resolvam consagrar suas vidas e irem por um caminho de castidade até o casamento. Por quê? Porque assim como foi comigo, isso traz vida e, veja, saúde espiritual lá na frente. Eu peço isso a Deus. Que a minha presença, que as minhas palavras, que os meus testemunhos
sejam vida para a vida das pessoas. Que vidas sejam transformadas com os meus sermões. Eu peço a Deus. E eu queria realmente levar você a primeiro, a pensar em qual sombra você está. Não olhe para a árvore, olhe para os frutos da árvore, e você vai conhecer a fonte da sua sombra. Quem é a árvore? Quem são as árvores que você está na sombra? Não olhe para a árvore, porque pode ser uma árvore grande, frondosa, florida, e frutos insignificantes. Se conhece uma árvore pelos frutos, diz o Senhor. É pelos frutos que a gente sabe a fonte. Se você está em uma sombra errada, uma sombra onde a árvore não produz frutos, saia imediatamente. Em segundo lugar, eu quero levar você realmente a se comprometer em ser uma pessoa que a sua sombra também cure. Em carregar a presença de Deus, em ser realmente uma pessoa que carrega a presença de Deus ao ponto das pessoas desejarem estar perto de você. Ao ponto de quando você chegar em um ambiente e que aquele ambiente estiver desgovernado, zombando de Deus, as pessoas vão se afugentar como morcegos diante da luz. Seja você um homem iluminado, seja você uma mãe iluminada, uma mulher iluminada, seja você uma mulher iluminada ao ponto da sua cabeleireira, da sua manicure, veja, não abrir a boca para falar mal de ninguém. Por quê? Porque você, alguém iluminada. Seja ao ponto de quando você estiver com seus amigos não abrirem a boca para falar mal de ninguém, de zombar, de contar piadas indecentes. Por quê? Porque você é uma pessoa iluminada. Carregue a presença de Deus. Quando você estiver na mesa com seus filhos, e os seus filhos estiverem ali na sua presença, na sua sombra, seja e transforme na sua mesa num ambiente de cura. Que as pessoas venham para a sua casa para serem curadas. Que as pessoas queiram a sua presença, a sua companhia. Por quê? Porque elas sabem que você carrega algo que elas precisam, a presença de Deus. Consegue entender? Seja você essa pessoa. Se comprometa com isso. Quero que você baixe um pouquinho a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria encerrar perguntando: o Espírito Santo, ele habita em você? Eu pergunto para você: existe frutos na sua vida que reflitam, que mostre para as pessoas que o Espírito Santo habita em você? Se você precisa realinhar o seu coração hoje com Jesus, essa é a manhã de um concerto. Realinhar a sua vida, o seu estilo de vida, buscar realmente carregar essa luz que vai, sem dúvida, ser uma luz que vai iluminar primeiro o seu caminho e depois o caminho daqueles que estão à sua volta. Convido você, por gentileza, coloque-se em pé e eu vou fazer essa oração com você nessa manhã de celebração. Feche os seus olhos. Espírito Santo, a tua presença no nosso meio, ela é mais verdadeira do que o próprio ar que nós respiramos.
ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, pela fé que uma vez foi nos dada, nós cremos que o Senhor é a verdade, é o caminho, é a vida e está presente nesse lugar. Nós cremos que a Tua palavra é para nós realmente a verdade, é a rocha que nós devemos estar firmados. Deus, é a nossa regra de fé e de prática. Nós sabemos que é a suficiente revelação que o Senhor nos deixou, Pai. Somos gratos por falar ao nosso coração nessa manhã através da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por nos, ó Deus, abençoar com esta palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, encontrar nesse momento os corações que estão abertos, aqueles que estão realmente comprometidos e que querem realmente se ajuntar. Deus, eu oro a Deus para que o Senhor levante ainda mais pessoas que realmente se comprometam em ser uma tocha viva, acesa nas Tuas mãos, nesse mundo de trevas. Portanto, ó Deus, nesse momento, ó Deus, acenda realmente o coração de vidas que estão aqui se entregando, Pai. Levante, ó Deus, tochas nesse momento que possam iluminar essa cidade, Pai. Faça do nosso lar um farol, faça do nosso casamento, ó Deus, um farol para outros casamentos. Faça das nossas famílias, ó Deus, famílias iluminadas que possam servir de testemunhos para famílias que estão vivendo em trevas. Eu oro a Deus para que a nossa presença seja transformadora, para que as nossas mãos sejam curadoras, para que as nossas palavras sejam palavras de vida, ó Deus. Ó, querido Espírito Santo, encha cada coração, encha cada um de nós, ó Deus. Transforma as nossas vidas para que possamos transformar, ilumina as nossas vidas para que possamos iluminar, ó Deus, a vida de outras pessoas. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre. Quem ama Jesus, diga amém.